Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Vamos ter umas notícias do Mengão aqui, avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda, beira de avenida, passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhenta. Não repare, beleza? Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Rapaziada, vamos começar com as notícias aqui. Não do Flamengo, mas relacionadas ao Flamengo, beleza? Então vamos lá, qual é a relação? Hoje, a Rodrigo Caio concede primeira entrevista após saída do Flamengo. Ele vai dar uma entrevista no podcast 10 e faixa do Diego Ribas, beleza? E vai ao ar hoje às 18 horas. Às 18 horas, acho que é só às 18 horas mesmo. Vamos ver, vamos confirmar aqui, ó. O ex-técnico auxiliar Rodrigo Caio considerará sua primeira entrevista após perder a demissão do Flamengo em solidariedade a Felipe Luiz. Lá encerrou sua trajetória, vamos ver aqui o horário. A entrevista vai ao ar nessa segunda-feira, dia 16 às 18 horas no podcast 10 e faixa, apresentado pelo ex-capitão Diego Ribas do Flamengo. Então quem quiser ver o que ele vai falar sobre a demissão, por que ele pediu demissão, o que ele pensa de Flamengo. Ele deixou uma nota bonita quando ele saiu do Flamengo, né? Falou que ama o Flamengo e tal, agradeceu todo mundo. Quem quiser ver a entrevista, vai lá às 18 horas no podcast do Diego Ribas, beleza? Aí, rapaziada, outra notícia relacionada ao Flamengo, mas não do Flamengo, é sobre o Cruzeiro que demitiu o técnico Tite. O Tite não vem conseguindo fazer bons trabalhos, né, cara? Ele ficou na seleção um tempo, aí na seleção caiu muito o trabalho dele, depois foi pro Flamengo, não conseguiu trabalhar no Flamengo, agora foi pro Cruzeiro e não conseguiu fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Eu acho que é a hora do cara sentar, dar uma olhada para se estudar, ver como é que mudou o futebol, não é verdade mesmo? Porque bom técnico ele é. Não é, será que ele está muito ultrapassado por suas convicções? Como é que será que está acontecendo com o técnico Tite? Então lá, não é só Felipe Luiz, Jorge Jesus também está na mira do Cruzeiro. Segundo informações, tentaram entrar em contato com o Felipe Luiz antes de demitir o Tite, e o Felipe Luiz disse não quis nem conversar. Agora parece que o Felipe já aceita conversar porque o técnico já foi demitido. Tá conseguindo entender? Então, como o Tite já foi, mas a prioridade dele ainda é uma pausa na carreira para estudar, para fazer aqueles cursos da Europa, para ele poder treinar time na Europa, beleza? Porque ele ainda não tem tempo de técnico para treinar um time da Europa, a não ser que ele faça todos os cursos que a Europa peça para ele fazer lá, para ele treinar um time na Europa. Ou consiga 3 anos treinando um time aqui no Brasil. 1 ano e meio ele já tem no Flamengo, ele precisaria de mais 1 ano e meio treinando um outro clube. Beleza? E além do Felipe Luiz, o outro técnico que está na mira é Jorge Jesus, beleza? Só que o Jorge Jesus é muito difícil. Por quê? Já vamos contar a história dele. Ele está a 14 vitórias seguidas lá no time dele, no Al Nassr. Ele também está com pretensões de acabar essa temporada na Arábia, ele pegar a seleção portuguesa, porque o técnico da seleção portuguesa já definiu. Mesmo que ele for campeão da Copa do Mundo, ele não fica na seleção, é só até a Copa do Mundo encerrou. Então o Jorge Jesus tem esses planos: assumir a seleção de Portugal, beleza? E ficar por lá mesmo. E para tirar ele da Arábia lá, filho, tem que ter uma bala, né? E ele não está muito afim de reduzir o seu salário, não. Então o Jorge Jesus é o plano B. Eles estão mesmo afim do Felipe Luiz. Parece que o Felipe Luiz agora já aceitou trocar ideia com eles, não sei. Pelo menos foi informação aqui no Bola VIP e também lá no Coluna do Fábio, beleza? Então vamos lá. Agora sim, caiu alguma coisa, mas deixa pra lá. Ó, agora sim vamos para notícias do Flamengo, beleza? Essa não é só relacionada, é diretamente ao Flamengo. Então vamos lá. Flamengo liga alerta para a data FIFA e pode ter até 9 desfalques no Brasileirão. Hoje, caso vocês não saibam, vai ter a convocação do Carlos Ancelotti para a seleção brasileira. É hoje mesmo, se não me engano é hoje mesmo. Lá. Só que não é só a convocação pela essa data FIFA que está preocupando o Flamengo. O Flamengo tem outros jogadores convocados. Por exemplo, ele tem 3 da seleção uruguaia: De La Cruz, Arrascaeta e Varela. 3.
Ele tem ainda o Carrascal, já entraria 4. Ele tem Gonzalo Plata, que já entraria 5, beleza? Ainda tem Lucas Paquetá, que sempre é chamado. Deixa eu ver quem é o outro. Quem é o outro? Alexandre e Danilo. Olha para você ver, já são 8. Só que por aí, já são 3, 2, 5, 8. Lucas Paquetá, Alexandre e Danilo. 8, esse mesmo. Aí existe a possibilidade do Jorginho ser chamado na Itália, porque ele está na pré-lista, beleza? Aí você também tem a possibilidade, aí seriam 9. A possibilidade do Léo Pereira, aí entraria 10, que também está na pré-lista. Ainda tem a possibilidade do Pedro, que seria 11. E as possibilidades do Eric Pulgar, que aí seria 12 convocados. Mas agora vamos começar a ver aqui, ó. Pedro, está muito difícil, tá? Então eu acho que não vai. O Eric Pulgar, não está o Chile, ele não está na Copa do Mundo. Então o Flamengo vai pedir a liberação dele, como já aconteceu outras vezes, e a seleção do Chile liberou. Apesar de ser uma data FIFA e amistoso, entendeu? E como o Chile não vai para a Copa, pode ser que libere. Então aí já ficaria 10. A dúvida aqui é se o Jorginho vai ser convocado pela Itália. Que eu acho que vai ser convocado, que a Itália está na repescagem lá na Europa, entendeu? Para ir para a Copa do Mundo. A Itália, vamos lembrar que tem 2 Copas do Mundo que ela não, são 2 Copas do Mundo que ela não consegue se classificar. E de novo está na repescagem. E ela acredita que com a experiência do Jorginho, o que o Jorginho vem jogando, pode fazer com que ela ganhe da Nova Zelândia. Olha para você ver que nível que a Itália chegou a 2 Copas sem ir e está assim, na repescagem de novo. Beleza? Mas o problema é esse. O Flamengo, esses 3 que eu disse aí, dos 12, dos 3, Pedro, Pulgar e Jorginho, são pré-listas e olha lá ainda. Beleza? Então o Flamengo praticamente tem 9 garantidos. Vai ficar 9 sem segundo. E o técnico Leonardo Jardim já falou que vai trabalhar normalmente, beleza? Vamos lá. Ó, e o calendário brutal do Flamengo pode tirar o Alexandre do Flamengo após a Copa. O Flamengo está querendo ameaça. Olha lá. Calendário brutal, ameaça permanente de Alexandre no Flamengo após Copa do Mundo. O jogador já tem 35 anos, mas vem performando bem, até mesmo nos treinamentos, quando eles fazem aquele scout lá do análise lá, é um dos melhores lá, tem preparo físico, beleza? Mas ele, é por ele mesmo que ele está achando que é um mercado muito exaustivo aqui no Brasil, e está querendo procurar uma liga mais, uma MLS da vida aí, tá? Mais calminha, sei lá, uma liga chinesa, sei lá o que o staff dele aí estão estudando. Mas o Flamengo tem ele como uma das prioridades para o elenco, e como o preparo físico dele é excelente, mesmo com a idade, a turma falou, não, pô, ele aguenta ainda algo, tem muita lenha para queimar ainda, e o Flamengo já vai procurar ele para renovar após a Copa do Mundo. O problema é se ele vai querer renovar, porque ele já disse que é exaustivo, mas eu acho que vai renovar, pelo menos por mais um aninho, ele renova com o Flamengo, beleza? Mas tudo isso vai ficar para depois da Copa do Mundo de seleções. Ó, Flamengo venceu o Botafogo, chegou até a 3ª posição do Campeonato Brasileiro, mas com as vitórias de Fluminense, Palmeiras, o Flamengo caiu para a 5ª posição. Então vamos ver aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, entendeu? Vamos ver os jogos que aconteceu ontem, aqui ó. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro 2-1, não, isso aqui é a rodada, vamos lá aqui, ontem foi a 6ª rodada. Vamos lá. O Vitória venceu o Atlético Mineiro 2-0, o Atlético Mineiro só perde também, acabei de ver um ali e perdeu de novo, né? O Atlético Mineiro por 2-0, a Vitória venceu. Botafogo perdeu para o Flamengo por 3-0. O Internacional perdeu para o Bahia por 1-0. O Santos empatou com o Corinthians 1-1. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3-2. O Palmeiras venceu o Mirassol por 1-0. O Curitiba venceu o Remo por 1-0. E o Bragantino perdeu para o São Paulo por 2-1.
E o Cruzeiro empatou com o Vasco da Gama 3-3, o técnico Tite demitiu. E hoje ainda tem Chapecoense e Grêmio, beleza? E o Flamengo vai enfrentar o Remo, eu já falei para vocês, o Flamengo vai enfrentar o Remo. Vamos lá. O Flamengo enfrenta o Remo na quinta-feira. Vamos ver quem que é o que estão disputando. O Fluminense vai enfrentar o Vasco. O outro que interessa pra gente aqui. O São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro lá na casa do Atlético Mineiro. Tá ok? O Palmeiras vai enfrentar o Botafogo em casa. O Bahia vai enfrentar o Bragantino em casa. Esses são os jogos que interessam para o Flamengo. Tá ok? Então nós vamos ver aqui a classificação. Como é que ficou a classificação com os jogos de ontem. Tá ok, rapaziada? Ó. Com os jogos de ontem, essas vitórias que eu falei para vocês, o São Paulo continua na liderança com 16 pontos. O Palmeiras na segunda colocação com 13 pontos, beleza? Vamos lembrar aqui, ó. O São Paulo já jogou 6 partidas, o Palmeiras já jogou 6 partidas, beleza? Então, ó, vamos esperar a bola passar. Vamos lá. Ó, o São Paulo tem 16 pontos em 6 partidas. O Palmeiras tem 13 pontos em 6 partidas. O Fluminense tem 13 pontos também em 6 partidas. Agora vem a quarta colocação, que é o Bahia, que tem 11 pontos em 5 partidas. Quer dizer, o Bahia tem uma partida a menos do que Palmeiras e Fluminense. Isso quer dizer que se o Bahia ganhar um jogo, ele vai para a segunda colocação, tá ok? Para 14 pontos. E o Flamengo também tem uma partida a menos, só que o Flamengo tem 10 pontos. O Flamengo está na quinta colocação, beleza? O Flamengo tem que vencer o Remo. Tem que vencer o Remo, iria para 13 pontos, ficaria a 3 pontos apenas do São Paulo, que é o líder. Mas sempre com um jogo a menos. O Flamengo está tendo um jogo a menos cada Supercopa e Recopa que ele disputou. Acabamos ficando com um jogo a menos na tabela, beleza? Então é isso aí. O Flamengo tem que vencer o Remo. E o Flamengo é o seguinte. Vocês querem saber a classe, como é que ficou a zona de rebaixamento? Vamos lá para a zona de rebaixamento então. O Botafogo tem 3 pontos em 4 jogos, tem 2 jogos a menos, não dá para sair legal ainda, então não vamos nos preocupar. O preocupante aqui é o próprio Atlético Mineiro, que eu falei, ó, tem 5 pontos em 6 jogos, o Atlético Mineiro. Provavelmente vai cair para a zona de rebaixamento, não está ainda porque, tipo assim, deixa eu ver aqui, partidas jogadas, isso aí mesmo. Porque o Botafogo só tem 4 partidas, tem 3 pontos. Se ele ganhar uma dessas 2 partidas a menos, ele já passa o Atlético Mineiro, beleza? E também já passa o Vasco da Gama e já passa o Chapecoense. Então o Botafogo ainda está tranquilo. Apesar de estar na zona de rebaixamento, ele tem mais 2 jogos, tem 2 jogos a menos, beleza? Olha lá, então vamos lá. Botafogo em 17º, Remo em 18º, o Cruzeiro está em 19º, e o Internacional com 2 pontos em 6 jogos. Impressionante. O Internacional vai brigar de novo para não cair. Rapaziada, e para o Flamengo e Remo, que vai ser na quinta-feira, com transmissão só do Premier, tá ok? Só o Premier que vai transmitir o jogo do Flamengo, às 21 horas de Brasília, na quinta-feira. Já foram vendidos 35 mil ingressos até ontem. Com certeza vai estar casa lotada na beirando de 50, 55 mil lotados. O Flamengo colocou 65 mil ingressos. Será que vai render esses 65 mil ingressos? Vamos esperar para ver, beleza? Flamengo e Remo na quinta-feira, às 20 horas de Brasília, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto, não esqueça de deixar o seu like pro YouTube, recomendar nossos vídeos para outras pessoas. Tamo junto e até mais.